Oi pessoal, meu nome é Daniel, este é o canal Literatura e Eu, e hoje eu vim falar aqui com vocês sobre os últimos livros infanto-juvenis que eu li, o que vocês devem estar lembrados que recentemente, agora no mês de julho, eu comprei um grande número de livros infanto-juvenis, na maioria livros que eu li na minha infância, na minha adolescência, e alguns outros que eu tinha vontade de ter lido naquela época e acabei não conseguindo ler. Aí decidi ter a experiência agora, né, que eu já estou um pouquinho mais maduro do que naquela época. E, assim, imaginei que não seria interessante fazer um vídeo para cada um deles, né, tendo em vista que eu não tenho muito o que dizer de cada uma dessas obras. Por isso decidi criar essa espécie de quadro aqui do canal, onde eu vou falar exclusivamente de livros infanto-juvenis, depois de eu ter lido um número considerável de obras desse gênero. E quando eu perceber que um livro infanto-juvenil merece uma observação, uma atenção maior, né, eu com certeza não hesitarei em fazer um vídeo exclusivo para ele, né, como aconteceu com De Punho Cerrado, de Pedro Bandeira, que já tem inclusive vídeo aqui no canal. E eu vou mostrar então para vocês aqui as minhas últimas leituras, né, que no geral foram livros que eu ainda não tinha lido, né, que eu estava muito curioso para ler. Com exceção desse aqui, Chapeuzinho Vermelho e o Lobo-Guará, que eu nem considero bem uma primeira leitura, né? Eu disse no vídeo que esse aqui foi o primeiro contato que eu tive com o objeto livro. E de fato foi, né? Esse aqui é o livro assim, mais antigo de que me lembro. E que livro maravilhoso, gente, sensacional. Achei assim, genial a forma como o autor, o Ângelo Machado, ele sabe aproveitar todos os elementos do conto original, da Chapeuzinho Vermelho, né? Então ele coloca aqui, no cenário brasileiro, todos os elementos do conto do Perrault, né? Então aqui você vai ter a Chapeuzinho Vermelho, você vai ter a vovozinha, você vai ter o lobo mau, você vai ter o caçador, tudo está aqui nessa releitura, né? Só que meio que com uma brasilidade, com o nosso cenário, com a nossa paisagem, com a nossa fauna, né? Porque como o próprio título já diz, aqui você vai ter um lobo-guará, que é um lobo que se alimenta exclusivamente de frutas. E aí esse é um lobo bonzinho, né? Um lobo bonzinho. E aí o autor vai dizer que no Brasil não existe lobo mau, porque o lobo mau ele é europeu, ele anda no Brasil apenas quando ele tira férias, né, apenas de passagem, porque ele mora mesmo na Europa. E na falta de um personagem mau, na falta dessa figura do vilão, o que é que ele faz? Ele coloca em cena o Anhangá, que é uma espécie de espírito mau da floresta, que parece, né, é acreditado pelos índios. E achei isso genial, muito interessante. É justamente esse Anhangá que vai persuadir o lobo-guará, né, para que ele comece a fazer maldades, né? E ele, enquanto um lobo bonzinho, vai ter muita dificuldade de fazer maldades. Ele começa a ensaiar, né? Ele vê uma formiguinha carregando uma folha, e aí ele vai tentar tirar a folha da formiguinha para que ela fique, né, desesperada procurando pelo seu alimento. Enfim, gente, é muito engraçadinho, muito fofinho, sensacional a maneira como ele conseguiu aproveitar todos os elementos do conto original de uma forma assim, que é puro Brasil mesmo, muito, muito bom. Recomendo demais, né? Qualquer criança vai adorar esse livro. E aí eu peguei também essa outra releitura, né, nessa onda de Chapeuzinho Vermelho, né, essa aqui do Chico Buarque, que é para um público ainda mais infantil, né? Digamos que esse Chapeuzinho Vermelho seja para crianças de 6, 7 anos, esse aqui seria para crianças de 4, 5, né? Porque o livro também é muito interessante, só que aqui você não vai ter o mesmo aproveitamento dos elementos do conto original, né? Aqui é uma história bem diferente, que vai contar a história dessa Chapeuzinho Amarelo, que é uma menina muito medrosa, né? Então ela tem medo da própria sombra, ela tem medo de dormir para não ter pesadelo. E é muito interessante também, muito, muito delicioso de ler, mas o bom mesmo desse livro, gente, são as ilustrações do Ziraldo, que são simplesmente fabulosas, né? O livro ele ganha muito com as ilustrações do Ziraldo, principalmente no final, que é quando acontece a solução aqui do problema, né? Que a Chapeuzinho Amarelo, para que ela não tenha mais medo das coisas, ela vai
meio que criar uma visão diferente, vai inverter tudo. Então você tem aqui, por exemplo, olha só, o diabo com esse negocinho aqui dos anjos, que eu não sei o nome. Enfim, tudo ela inverte e ele consegue reproduzir tudo muito bem nas ilustrações. Olha só, um dragão que solta fogo pelo rabo, né? Ou seja, você tem tudo invertido no propósito de fazer a criança entender que ela não precisa ter medo de nada, né? Ela pode apenas distorcer aquilo que lhe causa medo, né, para uma coisa engraçada. E eu achei isso também muito, muito genial. Mas eu ainda fico com a Chapeuzinho Vermelho e o Lobo-Guará, que eu achei ainda mais sensacional. Depois eu li esse aqui, que eu não curti tanto, Carta Errante, A Avó Atrapalhada, Menina Aniversariante, da Mirna Pinsky. O que foi que aconteceu? Eu achei que esse livro ele tem uma linguagem que não se adequa tanto com o público infantil. Né? A autora, inclusive, usa aqui uns termos, um palavreado que eu imagino poderia causar certa dificuldade para uma criança, e ela cria uma narrativa que, assim, talvez para um adulto pareça algo legal, divertidinho, engraçado, mas para uma criança eu penso que não funcionaria tão bem. Né? Eu achei que, nesse sentido, né, a Mirna Pinsky não foi muito feliz. Né? Não é nenhuma crítica ao trabalho da autora, né? Até porque eu lembro que um dos melhores livros infanto-juvenis que eu já li é dessa autora, né? O Sardenta, que é um livro muito legal também. E aí talvez o problema seja que ela consiga se comunicar melhor com o público juvenil mesmo, né? Do que com o público infantil. Né? Achei um livrinho fraquinho nesse sentido, especialmente pelo final, que eu acho que me pareceu assim, um tanto decepcionante para uma criança. E aí depois eu li Um Ano Novo Danado de Bom, da Ângela Lago. Como eu havia dito, né, o meu primeiro contato com esse livro foi através de um livro didático, livro de português da escola, que tinha essa história aqui na íntegra e eu não sabia. Né? Eu achava que ali era só um fragmento e eu tinha muita curiosidade de saber, né, o que mais acontecia na história, e fiquei um tanto frustrado, né, quando eu descobri que tudo o que havia no livro de português era a história mesmo completa, né, que é um livro bem curtinho, né, para crianças bem novinhas, de 4, 5 anos. E é cheio de fantasia, né, um livro muito interessante de um homem muito preguiçoso que decide comprar algumas escravas para fazer todo o seu trabalho. E aí ele compra 4 irmãs, sendo que a irmã caçula acaba saindo de graça. E aí, em um certo momento em que ele tira um cochilo, né, as irmãs aproveitam a ocasião para fugir, sendo que apenas a mais nova é deixada ali de lado. Né, e meio que elas são castigadas por terem abandonado a irmã, né, a irmã se transforma em árvore e a outra se transforma em rio. E é interessante que depois, né, lá no final, você vai entender, né, o porquê dessas transformações, né, no que é que isso vai resultar depois. É um livrinho muito interessante, muito fantasioso, muito lúdico para a criança. Né? Ele tem uma linguagem, né, esse aqui sim, consegue se comunicar bem com as crianças. E aí vocês devem lembrar que eu também andava atrás de um livrinho da Ruth Rocha, que eu li na minha infância e que contava várias histórias de macacos. Eu até perguntei, né, mas ninguém soube dizer, mas eu acabei descobrindo que era esse livro aqui, Que Eu Vou para Angola. E aqui traz 3 contos, né, com histórias de macacos, né, que são eles: Que Eu Vou para Angola, né, que dá título à coletânea, A Macaca que Perdeu a Banana e O Macaco e a Boneca de Piche. E que livro incrível, que livro sensacional para você ler para crianças. Sabe, quem é professor de creche, essas coisas, né? Tá aqui um livro perfeito para você juntar as crianças num círculo e começar a ler as histórias para elas, porque é simplesmente sensacional. O melhor desse livro é assim a oralidade, né? O poder que a autora tem de transmitir a história com uma linguagem tão sensacional que parece que você a está vendo aqui contando a história. É simplesmente sensacional. Né? As 3 histórias são encantadoras, sendo que a minha favorita ainda é a primeira, né? Que Eu Vou para Angola.
E aí aproveitei para ler também esse livrinho de poesia do Dimas Carvalho, que é um ex-professor meu do curso de letras, né? O Dimas, ele escreve literatura fantástica, né? Ele tem livros de poesia, tem livros de contos, né? E é nos contos que ele desenvolve melhor essa literatura fantástica que ele tanto aprecia, né? E aqui é o primeiro livro infantil dele, que é um livrinho muito fofinho, muito delicado também. É uma pena que seja um livrinho tão curtinho, né? Ele só tem 10 poemas, 10 pequenos poemas. Estão, né, todos eles acompanhados com essas ilustrações belíssimas, sendo que o meu favorito é esse aqui, Realização. Né? A flor floresce, o rio irriga, o sol brilha e aquece. O homem ama. Muito lindo, né, gente? E adorei, né? Realmente uma pena que seja um livrinho tão curto, né? Deveria ser um livrinho maior, né? Muito, muito, muito bom. E por último, eu terminei agora recentemente O Escaravelho do Diabo, da Lúcia Machado de Almeida, que de todos foi assim, o mais decepcionante. Isso porque eu ouvia falar muito bem desse livro aqui, e eu acredito que seja por causa de livros como esse que muitas pessoas menosprezam o gênero de romance policial. Porque esse é o tipo do livro que, se você tirar o interesse pela descoberta do assassino, simplesmente não resta nada mais, né? Não se aproveita mais nada. Eu achei o livro mal escrito, eu achei que os personagens não eram cativantes, eu não me senti animado a continuar a leitura, né? Eu li esse livro tão devagar, gente, ele tem pouco mais de 100 páginas e eu li assim muito devagar. Eu sei que eu já leio devagar por natureza, né? Mas esse aqui eu li arrastadamente mesmo, porque eu não me senti animado e mesmo assim queria, porque queria terminar, né? Eu não gosto de deixar livros pela metade. Mas a verdade é que a experiência não foi das mais felizes, né? Quando eu li o Hespérion, dessa altura na minha adolescência, né? Eu gostei bem mais. E agora eu já fiquei meio receoso de reler Hespérion, né? E ter a mesma sensação. Aí de repente alguém pode imaginar, mas é porque você está sendo exigente demais com um livro infanto-juvenil. E eu quero deixar bem claro que quando eu pego um livro infanto-juvenil para ler, eu tenho exatamente isso em mente, né? De que é um livro infanto-juvenil. Então, esse julgamento que eu faço é, digamos, como que eu vejo que isso funcionaria para um jovem ou para um adolescente, né? Eu acho que simplesmente, embora agradasse, não seria o mais recomendado para ele.